Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Infelizmente estou aqui de novo para falar coisas ruins. O governo Bolsonaro Guedes, presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, estão articulando, estão aí negociando que o retorno do auxílio emergencial estaria condicionado ao fim do investimento mínimo previsto em Constituição em saúde e educação. Isso significa que o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de educação pública, que precisam melhorar muito para a gente falar que são razoáveis, vai ter ainda menos recursos. Do ponto de vista da saúde, qual que é a realidade no país? Bom, nós temos alguns profissionais, né, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, que precisam pular de um plantão para outro, trabalham excessivamente para poder garantir um mínimo de sustento. Então a gente poderia falar inicialmente em melhor remuneração dos profissionais. Nós temos falta de equipamentos simples, às vezes, equipamentos de radiografia, equipamentos para tomografia, alguns exames, em vários municípios do país. Né? Não é raro uma pessoa ter que se deslocar de uma cidade para outra para buscar atendimento. Nós temos várias cidades que praticamente não tem médico. Tem um ou outro e olhe lá, que às vezes ele não tem a condição mínima de atender a população. E isso depois do fim do programa Mais Médico se agravou. As periferias das grandes cidades, né, nós temos vários problemas de superlotação, de dificuldade de acesso. Nas cidades do interior, no geral, é muito ruim. Então a gente tem aí dentro do país pessoas que às vezes viajam dezenas de quilômetros para buscar um atendimento médico ou até mesmo centenas. Em Belo Horizonte, por exemplo, é comum você ver ali na região hospitalar ônibus de todos os cantos do estado, pessoas que às vezes saíram de suas casas 10 horas da noite do dia anterior, 11 horas, passaram a noite na estrada para buscar um atendimento médico. Pessoas que se deslocam semanalmente para fazer, várias vezes por semana, para fazer hemodiálise, para fazer algum tratamento contra câncer, enfim, nós temos problemas dos mais diversos na saúde. Então, retirar dinheiro da saúde neste momento significa piorar o atendimento para a população. Lembrando que os planos de saúde estão cada vez mais caros, né? Quanto mais velha a pessoa fica mais difícil manter a saúde privada. Então, significa que a população mais pobre, a população de classe média, será mais afetada, como sempre. Minas Gerais, desde que elegeu Romeu Zema como governador, já não cumpre o mínimo constitucional de gasto em saúde. E a resposta do nosso governador é um deboche para a população. Né? Ele fala que em Minas se faz mais com menos. É como se a gente já tivesse num país desenvolvido, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, que aqui não precisa melhorar nada no nosso sistema de saúde. Ele sabe que o sistema é ruim, que tem falhas. Ele está debochando de você, porque ele nunca precisou. Ele não tem noção do que é precisar de fazer uma cirurgia e ter que ficar esperando meses, ficar numa verdadeira maratona, né, indo várias vezes buscando um atendimento e não conseguir. Em relação à educação, né, a gente pega uma radiografia geral das escolas públicas brasileiras, principalmente aquelas que são mantidas pelos estados e pelos municípios, com raras exceções, a situação é extremamente precária. Os profissionais são muito mal remunerados. Em Minas Gerais, um professor ganha menos do que R$ 2.000 para um cargo. Os professores têm jornadas excessivas para tentar aumentar um pouco essa miséria que ganham. Os demais profissionais também são muito mal remunerados. Muitas escolas não têm uma biblioteca adequada, não tem um local adequado para a prática de educação física, não tem um espaço, né, acolhedor, um espaço agradável para as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós temos escolas com problemas no telhado, né, tem goteira dentro da sala. Nós temos escolas que sofrem aí com depredação e anos de abandono, precisando de uma reforma urgente. Escolas que às vezes não têm janela, escolas que têm problema de porta, escola que não tem ventilação direito, tem escola que não tem banheiro. Então, tirar essa obrigatoriedade do gasto mínimo em educação significa piorar aquilo que já é ruim, aquilo que precisa muito ainda para a gente chegar no nível razoável. Do ponto de vista federal, isso significa um sucateamento ainda maior das universidades, dos institutos federais,
dos centros de pesquisa. Essas universidades, por exemplo, que poderiam estar nos contribuindo muito mais com o Brasil nesse momento de pandemia, se tivessem condição. Nós temos pesquisadores excelentes no nosso país, nós temos profissionais excelentes no nosso país que, às vezes, né, por estupidez do governo, acabam... nós temos aí o registro do menor gasto em educação, né, entre vários anos. Então, vem Bolsonaro, Guedes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com mais uma proposta. Ano que vem tem eleição, é hora da população brasileira começar a entender quem são aqueles que realmente defendem os nossos interesses. Infelizmente, a população brasileira votou em quem o pastor mandou, votou com medo da mamadeira de piroca, votou com medo do kit gay, votou pensando nesse tipo de besteira, com medo do comunismo, que nunca ameaçou o Brasil, e estamos aí, né? Tudo que é para a população, tudo que é para atender, né, o mínimo e de direito. Não estou falando aqui que é favor, não. Político não faz favor para a população. O político tem que trabalhar para que a população tenha o seu direito exercido. Tudo isso é atacado por esse governo. Então a gente está ficando cada dia mais pobre, cada dia com acesso à educação mais precarizado, cada dia com acesso à saúde mais precarizado, com inflação. Parece que a gente está de novo na década de 1980, né, onde as coisas subiam toda semana, preço dos alimentos disparou, preço dos combustíveis, preço da energia elétrica, tudo está mais difícil no Brasil de Jair Messias Bolsonaro. Parece que eu estou falando assim, pegando no pé, que eu estou, né, e tudo. Eu fico pensando na situação. Pensa bem, Minas Gerais, o professor ganha menos de R$ 2.000 num cargo. Tem muito professor que trabalha na cidade vizinha. Isso no interior é muito comum. E são lugares que não tem transporte público. O professor tem que ir de carro. Imagina com essa miséria desse salário, sem perspectiva de aumento, ter que encher tanque de combustível para ir trabalhar. É complicado e, infelizmente, nós, né, a população, nós temos culpa nisso, porque nós colocamos como políticos, colocamos no Congresso, colocamos na presidência, colocamos no governo do Estado, em vários estados do país, pessoas que não têm o menor comprometimento com os nossos direitos. Eu não vou nem falar os nossos interesses, são os nossos direitos que estão sendo retirados, que estão sendo esmagados por esse governo genocida. Então, é hora de ficar atento. Quem são os deputados que estão apoiando esse tipo de medida? Quem são os senadores que estão, né? Ah, fulano tinha programa de televisão, vou votar nele. Sabe? Fico pensando, o que Carlos Viana fez para Minas Gerais, nesse tempo em que ele é senador? O que a Anastasia fez nesse período, né? Que já está aí há tanto tempo. Esse Rodrigo Pacheco, quem que é esse cara? O que ele fez para a população? Qual que foi a medida que ele tomou que melhorou a vida do cidadão? Tá na hora. Tá na hora de começar a acordar, senão a gente vai ficar numa situação cada vez pior. E quando a gente não tiver nada, talvez seja muito tarde para a gente perceber tudo o que está acontecendo. É isso. Se gostou do vídeo, se seguiu até aqui, compartilhe, inscreva-se, ajude a divulgar o trabalho e a gente está aí observando, está aí analisando, né? E mais do que isso, questione até isso que eu estou falando, pesquise, procure entender as coisas. Eu tenho aqui uma opinião, outro tem outra opinião, outro tem outra. Então, forme a sua opinião. Passe a entender aquilo que se passa com você. Até a próxima.